Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa. E hoje estamos abordando a questão do governo que deve reduzir a taxa de importação para baratear os alimentos. Falaremos também da modalidade de empréstimo consignado, que tem novas regras a partir de agora. E abordaremos os assuntos gerais, o Oscar 2025. O Brasil é indicado em 3 categorias. Tudo isso e outras informações você vai acompanhar nesta edição do Jornal Tele Brasil Notícias. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando justamente sobre baratear alimento, é o que o governo federal pretende fazer. Então, o governo federal vai monitorar os preços dos alimentos e deve reduzir as alíquotas de importação para justamente ajudar a reduzir o custo dos produtos. Sobre subsidiar ou congelar os preços, isso está descartado. O anúncio foi feito após uma reunião do presidente da República com diversos ministros. Nessa reunião, o governo antecipou algumas possibilidades que estão sendo estudadas para derrubar o preço da comida aqui no país. Primeiro, a ideia é facilitar a compra de alimentos do exterior sempre que eles estiverem mais baratos lá do que aqui no Brasil. Para isso, a ideia é reduzir a alíquota de importação. Além disso, o Ministério da Fazenda também estuda uma medida, uma forma de alterar a forma de pagamento dos tickets, no caso, auxílio alimentação que é pago aos trabalhadores. Hoje as empresas, elas recebem cerca de 10% para intermediar esses pagamentos. O governo quer reduzir esse percentual ou até repassar esse valor diretamente para os trabalhadores. Dessa reunião também saíram algumas recomendações para os ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário. Para eles, a ordem é continuar estimulando a produção, especialmente dos produtos da cesta básica, e também aumentar a produtividade do pequeno e do médio agricultor, porque isso, a longo prazo, tende a ajudar a derrubar o preço dos alimentos aqui no país. Para esse ano de 2025, o governo já espera uma safra 8% maior que a do ano passado, e a gente lembra que sofreu bastante com as mudanças climáticas, foram chuvas intensas e queimadas por todo o país. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, deixou claro que o governo não pretende intervir diretamente no mercado para forçar a queda de preço dos alimentos, e ele também falou em tom de brincadeira que não vai existir a figura do fiscal do Lula, fazendo referência aí à época do governo do ex-presidente José Sarney, quando existiam ali trabalhadores que fiscalizavam o preço dos alimentos no mercado. A gente separou um trechinho da fala, vamos ouvir. Se os preços desses produtos no mercado internacional estiverem mais baixos do que no mercado nacional, poderá ser rapidamente e um prazo curtíssimo de tempo, após essa análise, reduzido a alíquota de importação desses produtos. Nenhuma medida heterodoxa será adotada. Não haverá congelamento de preço, tabelamento, fiscalização, ele até brincou, não terá fiscal do Lula nos supermercados, das feiras, não terá rede estatal de supermercado ou de lojas para vender produtos. Isso não existe, isso sequer foi apresentado na reunião, nesta ou em qualquer outra reunião. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar então de pequenas e médias empresas que impulsionam o setor de energia solar aqui no Brasil. E lembrando que é cada vez mais comum você observar aí telhados cobertos por placas de energia solar ou geração fotovoltaica. Além das residências, empresas estão adotando a geração local para reduzir os custos, juntamente com o setor comercial e também o setor de serviços que já são responsáveis por mais de 1/4 desta potência. A instalação de um sistema de geração de energia solar por meio de placas fotovoltaicas e conversores foi uma decisão que essa empresa de abrasivos em Guarulhos, na Grande São Paulo, tomou em 2020, depois de 40 anos no mercado. O investimento se pagou em 4 anos e os impactos foram positivos. Redução de custo de energia
E também pensando na parte sustentável, né, do nosso negócio. O diretor da empresa responsável pelo planejamento e implantação do sistema de energia solar diz que a procura pelo serviço tem aumentado. Nós tivemos aí, antes da pandemia, em torno de 200% de crescimento ao ano no mercado nacional. Então, o fotovoltaico, por exemplo, hoje é a segunda fonte, tá, de energia do Brasil, no ponto de vista de volume, né, de sistemas implementados, comparados ao sistema hídrico na matriz energética do nosso país. Então, a procura ainda é escalar, né, a gente tem aí uma demanda muito grande, uma oportunidade muito ímpar, né, de crescimento no setor. Pequenos e médios empresários impulsionaram o crescimento da geração solar em outubro no país em 35%. De um lado, você tem o aumento das tarifas de energia, eles vêm subindo acima da inflação nos últimos 8 anos e, portanto, tem pesado cada vez mais nos orçamentos das empresas. De outro lado, você tem o custo da tecnologia caindo ano a ano, né? À medida que a tecnologia se desenvolve, evolui, os equipamentos vão ficando mais baratos e, portanto, o tempo de retorno do investimento ele vai ficando cada vez mais atrativo. Empresas que fazem geração de energia elétrica podem entrar para o mercado livre de venda de energia. A gente registrou a migração de quase mais de 23 mil consumidores novos no Mercado Livre. E 77% são pequenas e médias empresas. E o que as empresas buscam, além dessa liberdade de escolha do fornecedor, é questão de preço, né? Então, traz uma economia, que aí essa diferença ela pode investir no seu próprio negócio, e também a questão de muitas empresas que estão voltadas para a sustentabilidade e querem ter um selo de compra de energia renovável. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar de saúde. Vacinas e exames previnem o câncer de colo de útero. Exatamente. A estimativa do Instituto Nacional de Câncer é que até 2025 sejam diagnosticados 17 mil novos casos de câncer de colo de útero. E o que é mais alarmante, justamente, é que esse é um dos poucos tipos de tumores que são completamente evitáveis. Vamos conhecer mais detalhes sobre a questão dos exames periódicos e a vacinação contra o vírus HPV. A Yara descobriu o câncer de colo de útero em uma consulta de rotina. Os exames mostraram uma alteração em um curto espaço de tempo. Após novos testes, o diagnóstico foi confirmado, um tumor em estágio inicial. Como foi no grau 1, é um câncer ainda em estágio inicial, a gente fez as cirurgias primeiro para retirada do colo uterino e depois para retirada do útero e os linfonodos. Então, eu só não cheguei a fazer quimioterapia, nem outro tipo de tratamento. Só realmente as 2 cirurgias e as vacinas para controlar o HPV. O HPV, sigla em inglês para papiloma vírus humano, é uma infecção comum que pode evoluir para o câncer. A infecção pelo HPV pode afetar o colo do útero, vagina, vulva, ânus, garganta e boca. Pelo menos 12 tipos de HPV podem causar câncer, sendo os tipos 16 e 18 responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo de útero. Fique atenta a alguns sinais que podem indicar o câncer de colo de útero. Caso haja sangramentos fora do período menstrual, dor durante relações sexuais, corrimento com odor forte ou mudanças no ciclo menstrual, é importante procurar um médico. A estimativa é de que até o final deste ano, 17 mil novos casos de câncer de colo de útero sejam diagnosticados. Apesar de ser silencioso, o câncer de colo de útero é um dos poucos tipos que podem ser evitados por meio da vacinação. Há crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, mas mulheres de até 45 anos podem receber a vacinação na rede privada. Então, essa é a primeira, vacinação. E a segunda é a gente falar para a paciente fazer os exames ginecológicos de maneira periódica, porque através daquele exame preventivo, né, que é o colpocitopatológico, que o paciente, é o Papa Nicolau, o famoso Papa Nicolau, a paciente vai conseguir pegar a doença num estágio inicial, ou às vezes ainda naquele período de infecção pelo HPV, sem ter a doença ainda do câncer do colo do útero. Tele Brasil Notícias. Vamos agora então falar de educação, porque o Brasil registra 9 mil estudantes trans em escolas públicas. O ano passado, 105 pessoas foram mortas no país justamente por serem trans. Foram 14 casos a menos que 2023. Mas o país
segue há 17 anos como que o mais se mata pessoas trans no mundo. E qual é o grau, então, de oportunidade que a sociedade oferece às pessoas trans? Um novo estudo trans traz números relacionados à educação. São pelo menos 9 mil estudantes matriculados em escolas públicas das redes estaduais de ensino. Vamos observar. Mactus estuda História na Universidade de Brasília, se identifica como trans não binário e descobriu sua identidade no ensino médio. Na minha vivência na escola, acho que muito também impulsionado pelos debates que vinham acontecendo na sociedade, eu fui entendendo que ser desviante de gênero ou de sexualidade não era algo ruim, né? Que na verdade errado seriam as pessoas que não me respeitassem, me vissem como um ser humano por conta disso. Dos 9 mil estudantes trans de 15 estados mapeados pela pesquisa da Rede Trans Brasil, a maioria é de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Norte. Na última década, pelo menos 12 estados registraram um aumento de 300% no uso do nome social, mesmo o ambiente escolar sendo um desafio permanente. É um ambiente muito hostil, porque, infelizmente, a ideia onde os conservadores, enfim, a mídia fica muito em cima dessa população, né, que como é tratada essa população, porque eles querem mesmo que afaste, que não tenha ninguém trans nas escolas, que diz que vão influenciar e tal, mas percebe-se também o crescimento da boa vontade dos servidores da educação de acolher essa população e tratá-la de forma digna. A pesquisa também mostra que, a partir de um recorte de 1.122 mulheres trans e travestis entrevistadas, 63,9% não possuíam o ensino médio completo e que, desses números, 34,7% não chegaram a concluir o ensino fundamental. A evasão escolar é um dos principais problemas. Principalmente no ambiente do ensino médio, que a pessoa já estão... O bullying já é muito mais forte, muito mais pesado dentro dessas escolas. A escola não acolhe, a família não acolhe, a sociedade não acolhe. Infelizmente tem que se evadir, né? O Caleb, que é homem trans, estudou pedagogia na UNB e usou a própria experiência de vida como ferramenta de ensino e militância. As pessoas mais que estão adentrando a universidade, que tem uma quantitativo maior, são pessoas trans, mas são pessoas trans brancas, têm uma condição financeira melhor, né? Então a gente vê aí que a transfobia ela ainda atrapalha muita gente, né? Só que felizmente está tendo uma entrada maior. Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora do consumo de energia, que bate recorde no país. O Operador Nacional do Sistema Elétrico registrou, inclusive, o consumo recorde no país numa dessas tardes da semana. O calorão, que tem feito em algumas regiões brasileiras nos últimos dias, contribuiu para o aumento desta demanda. Vamos observar. Esse recorde ocorreu às 2h30 da tarde desta quarta-feira, né? A demanda de carga instantânea alcançou a marca de 102.924 megawatts, superando a outra marca maior, que era de 15 de março do ano passado, que foi de 102.446 megawatts. Na terça-feira, o consumo também foi alta, a carga média ultrapassou os 90 mil megawatts, né? Segundo o ONS, as altas temperaturas registradas em várias regiões do país aí nas últimas semanas, né, o responsável por esse quadro. De qualquer maneira, essa alta do consumo já era esperada pelo governo. O Ministério de Minas e Energia fez uma expectativa, né, estima aí um crescimento de 3,6% aí no consumo de energia elétrica, né, para esse mês de janeiro em relação ao mesmo período do ano passado. Além do calor, a pasta também indica outro motivo para essa alta aí no consumo, que é a elevação, né, o aumento do crescimento econômico aqui no país, da atividade econômica. Isso porque o consumo de energia, né, está associado também ao aumento da atividade no comércio, da produção e do investimento em infraestrutura. O Ministério disse ainda que o país está preparado aí para suprir toda essa demanda de energia elétrica. De qualquer forma, né, Luciana, é importante dizer que isso não significa que a gente não tenha que se preocupar aí com a economia de energia, até mesmo para evitar, né, aquela surpresa no final do mês na conta de luz. Uma dica que a gente dá é procurar por eletrodomésticos que têm boas notas de eficiência aí, de consumo de energia, e também colocar lá o chuveiro na posição verão. Tele Brasil Notícias.
Vamos falar agora do crédito consignado em economia. Modalidade, então, de empréstimo consignado tem novas regras e os aposentados e pensionistas que justamente querem fazer esse empréstimo consignado precisam ficar atentos para as mudanças nas regras do programa que está valendo em 2025. Mas especialistas estão alertando para os cuidados antes de contratar esse tipo de crédito. As novas regras já estão valendo para a modalidade com desconto em folha e taxa de juros reduzidos. A principal alteração diz respeito ao prazo para a solicitação do crédito. Antes, o segurado só poderia solicitar o empréstimo consignado junto a uma instituição financeira após 90 dias da concessão do seu benefício. A partir de agora, essa solicitação poderá ser feita desde o primeiro dia de concessão. O INSS afirma que essa nova regulamentação busca equilibrar o acesso ao crédito com maior segurança financeira para os beneficiários, ao reduzir a exposição ao crédito de forma desordenada nos primeiros meses de aposentadoria ou concessão da pensão. Atualmente, a taxa mensal para empréstimo consignado é de 1,66% ao mês para a modalidade de empréstimo pessoal e 2,46% ao mês para operações com o cartão de crédito e cartão do benefício. Conforme as regras atuais, os segurados podem comprometer até 45% do valor do benefício. Buscar empréstimo é para quem está precisando de um valor com uma urgência que não pode esperar. Isso porque ela vai pagar juros por aquele dinheiro. Esse dinheiro não está vindo de forma graciosa. E juros é sempre um dinheiro perdido para as grandes instituições financeiras. O que se aconselha é que, se a pessoa tiver dificuldade, que ela busque alguém mais esclarecido, um familiar mais esclarecido, que leia as condições daquele contrato, ou até mesmo o auxílio profissional de um advogado, defensoria pública, para explicar como vai funcionar aquele empréstimo consignado. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar da dengue, que o governo deve distribuir testes rápidos para o diagnóstico da dengue. O número de casos prováveis de dengue no país neste ano chegou a quase 100 mil, apesar dos números serem menores do que o mesmo período do ano passado. O cenário exige, então, cuidado. 12 pessoas, inclusive, já morreram por causa da doença em 2025. Por isso, o Ministério da Saúde intensificou esta campanha para conscientizar e combater os arboviroses, que inclui a zika e também a chikungunya. Vamos observar. A campanha já está nos canais digitais do governo, em redes de TV, rádio e jornais de grande circulação. E o foco dessa campanha é ajudar a população a identificar os sintomas da dengue, né? Que são manchas vermelhas, né, pelo corpo, febre, dores de cabeça, dores no fundo dos olhos, né? E assim que reconhecer esses sintomas, a população deve procurar assistência em unidades básicas de saúde, né? E para facilitar esse diagnóstico, serão distribuídos 6,5 milhões de testes rápidos inéditos, né, para identificar a dengue, que serão enviados para todos os estados do país, com prioridade para os locais mais distantes, né? A campanha também chama a atenção, mais uma vez, né, Luciana, para a importância de evitar a proliferação do mosquito da dengue. Isso pode ser feito aí com 10 minutos aí somente por semana, né, checando aí dentro de casa os ambientes aí mais propícios para que possam ser criadouros aí do mosquito, né? Ontem a ministra da Saúde, Nízia Trindade, né, anunciou uma parceria com o Ministério da Educação para incluir ações contra a dengue no programa Saúde na Escola. Ela também falou sobre a vacina contra a dengue, que está disponível no SUS, né, para crianças de 10 a 14 anos. O Butantan trabalha aí num imunizante de uma dose apenas, né, contra a dengue, mas a previsão é de que não seja possível uma vacinação em massa em 2025. Vamos ouvir o que disse a ministra sobre esse assunto. É preciso ter escala nessa produção. Então, é muito importante, é uma vacina em uma dose, até onde tudo aponta, né, pelos estudos clínicos, uma excelente eficácia, né, dessa vacina, mas para 2025 ainda não será, digamos, a solução que nós esperamos. Tele Brasil Notícias. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico.
Momento Jurídico aborda a expulsão de país estrangeiro que não impede a homologação de sentença penal aqui no Brasil. Vamos observar com mais detalhes esta informação. Expulsão de país estrangeiro não impede a homologação de sentença penal no Brasil. Decide Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. O estrangeiro que está em um país e comete crimes pode ser expulso do local a depender dos crimes. A Lei de Imigração no Brasil prevê duas hipóteses para a expulsão de estrangeiros, como explica o advogado Sérgio Martins, especialista em relações internacionais. A expulsão é uma medida de direito administrativo que no Brasil é possível em duas hipóteses previstas no artigo 54, parágrafo 1º da Lei de Imigrações. São elas os crimes de competência do TPI, Tribunal Penal Internacional, que são crime de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crime de agressão, ou no cometimento de crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade. Portanto, nessas duas hipóteses, o Estado brasileiro, mediante um processo administrativo com ampla garantia à defesa do acusado, poderá decidir expulsá-lo do território nacional. Essas são hipóteses previstas para a expulsão de estrangeiro que cometeu crimes no Brasil. Já os brasileiros que estão em outros países e eventualmente cometam crimes terão que se submeter às regras do local em que estão. Nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o fato de um brasileiro ter sido expulso de um país não impede que a sentença penal emitida nesse mesmo local tenha efeitos no Brasil. O entendimento foi firmado em pedido de homologação de sentença estrangeira apresentado pelo próprio réu, atualmente recolhido em penitenciária brasileira. O homem foi condenado a 5 anos de prisão na Argentina por porte ilegal de arma de fogo e outros crimes. Ele começou a cumprir a pena, mas foi expulso do país. No Brasil, ele desejava, além do pedido de homologação da sentença, que o período de 3 anos em que ficou preso no solo estrangeiro fosse descontado a pena a cumprir no Brasil. Mas o Ministério Público Federal opinou pela não homologação, sob o argumento de que o réu foi expulso da Argentina e não extraditado, o que impediria a atribuição de efeitos à decisão estrangeira no Brasil. Na análise do caso, o relator na Corte Especial, ministro Humberto Martins, ponderou que não há nenhuma relação entre o Instituto de Direito Administrativo da Expulsão e a possibilidade de homologação da sentença estrangeira. O relator ainda acrescentou que um tratado estabelecido entre o Brasil e a Argentina prevê que penas impostas naquele país possam ser cumpridas aqui e que o tempo de privação de liberdade não pode ser prolongado além da pena imposta pelo tribunal do país originário. Apesar dessa possibilidade, no caso dos autos, o ministro Humberto Martins apontou que o réu não apresentou documentos suficientes para demonstrar como foi o cumprimento da pena em solo argentino. Dessa forma, o pedido de homologação foi indeferido. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar de saúde, porque o mês Janeiro Branco pede atenção com a saúde emocional dos idosos. Janeiro, então, é o mês escolhido para a campanha nacional de conscientização sobre a saúde mental e emocional. Um cuidado que precisa nos acompanhar em todas as etapas de nossa vida. E durante o envelhecimento não seria diferente. Então vamos acompanhar. A menininha dançando é o ponto fora da curva. Com certeza na idade, mas não na disposição. Em alta nesta turma de jovens de mais de 60 anos. Para a dona Neuza, dançar já é parte da rotina. Agora ela ganhou mais uma oportunidade no Centro de Convivência de Idosos em Sobradinho, no Distrito Federal. Adoro dançar, acho que a minha vida é essa. E a senhora disse que gosta de dança também fora daqui, né? Fora daqui também. Comecei por aqui, daqui vou para todos os lugares. Onde tiver forró, eu tô lá. Mas percebeu que eles estão em falta na dança? Eu estava me perguntando hoje quando vinha. Não vi homem nenhum, então eu perguntasse para a professora depois também. Não sei por que só tem mulher.
Nosso repórter cinematográfico Paulo Matos, que anda pensando na aposentadoria, promete que em breve vai ser mais um por aqui. Vou na hora, tranquilo. A animação tá tal. Para a longevidade valer a pena, fortalecer o estado emocional é fundamental. E aí entram os prazeres do dia a dia e a convivência social. Essa é a proposta do projeto Viver 60+, que também realiza atividades esportivas, culturais, educativas e de visitas a pontos turísticos em regiões de Brasília. Cuidando da minha saúde mental, eu vou conseguir fazer uma atividade física, eu vou conseguir me integrar a um grupo. Por quê? Porque eu vou estar bem, né? E o próprio cérebro vai mandar esses mecanismos pro corpo, né? A Zumba, ela traz essa alegria, trabalha essa questão física do idoso, prepara ele para um momento onde ele possa ter uma condição física que ele consiga se movimentar melhor, né? Além da socialização que ele tem aqui, dele encontrar velhos amigos, dele estar encontrando pessoas que estão na mesma situação que ele, que muitas vezes estava em casa, ocioso. O médico geriatra diz que com as famílias cada vez menores, a assistência emocional aos idosos também diminuiu. Por isso, essas alternativas sociais são tão importantes. Hoje a gente se organizar para assisti-los dessa forma e a gente não vê o que tem acontecido dos idosos envelhecerem sozinhos, sem esse colchão, esse amparo social de laços familiares, laços de relação, não só familiares, mas laços de amigos, laços de atividades laborais, que enriquecem tanto o cotidiano. Isso dá uma energia, né? Tanto que eu não tomo muito remédio. Não tomo. Tem gente aí que está mais nova do que eu, né? Que não fazem nada. Então, a importância de uma atividade, né, de uma dança, é vida. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar então de educação, porque mais de 2,3 milhões de docentes serão beneficiados com o programa Mais Professores. Então, o programa Mais Professores para o Brasil deve beneficiar cerca de 2,3 milhões de profissionais da educação. É uma tentativa de reverter o cenário atual da falta de professores e profissionais desta área. O novo programa tem como metas melhorar a formação de professores da educação básica e aumentar o quadro dos profissionais nas redes públicas de ensino. Entre as principais ações está o Pé de Meia Licenciaturas, um apoio financeiro de R$ 1.050 por mês para estudantes de alto desempenho no Enem que ingressarem nos cursos de licenciatura e continuarem a formação até concluir a graduação. Outra medida é a Bolsa Mais Professores, com incentivo mensal de R$ 2.100, além do salário, visando aumentar a atuação dos docentes em regiões com carência. Dados mostram que há um percentual muito pequeno de jovens que querem ser professores. E, aliás, isso não é um problema só no Brasil, no mundo inteiro. Então, a ideia é atrair os jovens que fizeram o Enem agora, que tiveram boas notas no Enem, que têm perfil, que têm aptidão para serem professores, para que a gente possa apoiá-los. Depois fazer uma prova unificada, uma seleção nacional, garantindo qualidade e uniformizado, porque geralmente um município, um estado, uma região faz seleções diferenciadas. E o terceiro é o Mais Professores, para aquele professor que quer ir para aquela rede, quer ir para aquela escola, para suprir aquela demanda naquela área específica. Por lei, o salário dos professores da educação básica tem reajuste anual. O governo federal publica o percentual do piso, que em 2025 foi de 6,27%, chegando a R$ 4.867,77. Mas o novo valor não é automático. Estados e municípios precisam editar norma própria para oficializá-lo, o que muitas vezes não acontece e vira alvo de luta dos docentes. Fazer cumprir o pagamento desse piso. Então essa é uma questão que precisa envolver órgãos da justiça, uma mobilização importante, um bom debate com prefeitos e governadores para garantir o pagamento do reajuste do piso do magistério para todos os professores da rede pública desse país. Tudo isso visa valorizar o professor e garantir qualidade na aprendizagem das nossas crianças e dos nossos jovens. Tele Brasil Notícias. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias da semana está chegando ao seu final.
agradecendo a sua audiência. Lembrando que antes de encerrarmos, vamos falar do Oscar 2025, onde o Brasil é indicado em 3 categorias. Um fato bastante histórico e um feito inédito. O Brasil está no Oscar com 3 indicações. Ainda Estou Aqui foi indicado em 2 categorias, de melhor filme, e essa é a primeira vez que isso acontece, e também melhor filme internacional. Já Fernanda Torres concorre ao Oscar de melhor atriz. A lista final com os concorrentes ao principal prêmio do cinema mundial saiu e foi comemorado pelos brasileiros como uma final de Copa do Mundo. Vamos observar. O filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, superou o feito de Central do Brasil e emplacou 3 indicações no Oscar 2025. Melhor filme internacional e melhor atriz para Fernanda Torres. A atriz, que ganhou o Globo de Ouro no início do mês, vai concorrer na mesma categoria que a mãe, Fernanda Montenegro, concorreu em 1999. A indicação de Ainda Estou Aqui como melhor filme é inédita. O longa concorre com outras 9 produções, a maioria de grandes produtoras norte-americanas, como Duna Parte 2 e Wicked. Você é verde. Eu sou sim. Na corrida para o prêmio de melhor atriz estão Cynthia Erivo, por Wicked, Demi Moore, por A Substância, Carla Sofia Gascon, de Emília Pérez, e Mick Madsen, por Anora. Assim como Fernanda, a produção brasileira tem concorrentes de peso na categoria de filme internacional, como também indicada ao Oscar de melhor filme, Emília Pérez, da França, e os longas Flow, da Letônia, A Garota da Agulha, da Dinamarca, e A Semente do Figo Sagrado, da Alemanha. A cerimônia de premiação do Oscar 2025 acontece no dia 2 de março, em Los Angeles. Sorriam! Tele Brasil Notícias. E com esta última informação do Oscar 2025, o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência aqui no país ou em qualquer parte do mundo. E também lembrando que você acompanha as edições anteriores e atual através do Face ou mesmo YouTube Jornal Tele Brasil Notícias ou a página do Face A Hora da Notícia. Agradecemos todo o apoio técnico de nossa equipe e estaremos de volta na semana que vem com muito mais informações para você. Até lá! Tele Brasil Notícias.